Você já parou para pensar que o corpo humano é como uma orquestra sinfônica tocando 24 horas por dia? Cada célula, cada neurônio, cada batimento cardíaco seguindo uma partitura que nem mesmo os maiores neurocientistas do mundo conseguem decifrar completamente. Sou doutora Marina Santos, neurocientista formada pela USP, e hoje vou te levar numa jornada fascinante pelos mistérios que nosso próprio corpo guarda. Fenômenos que acontecem conosco todos os dias, mas que a ciência ainda tenta explicar. E o mais incrível, alguns desses mistérios podem estar acontecendo com você agora mesmo, enquanto assiste este vídeo. 8. Sinestesia. Quando o cérebro vira um caleidoscópio sensorial. Imagine que você está no Cristo Redentor, admirando o pôr do sol dourado sobre a Baía de Guanabara, e de repente, você literalmente sente o gosto daquela cor dourada na sua língua. Parece loucura, né? Mas para cerca de 3 em cada 100 brasileiros, isso é realidade. A sinestesia é como se o cérebro fosse uma central telefônica antiga, onde os fios se cruzaram de forma mágica. Quando minha colega da UFRJ, doutora Carla Medeiros, toca piano, ela não apenas ouve as notas, ela vê explosões de azul turquesa no dó, vermelho escarlate no sol sustenido. Para ela, cada música clássica de Villa-Lobos é um verdadeiro show de fogos de artifício neuronal. O que me fascina como pesquisadora é a consistência desse fenômeno. Se hoje a letra A aparece vermelha para um sinesteta, daqui a 10 anos continuará sendo vermelha. É como se o cérebro tivesse criado um dicionário sensorial personalizado e imutável. Nos meus 15 anos estudando neuroplasticidade, descobri que isso pode estar ligado aos primeiros meses de vida. Conforme crescemos, o cérebro faz uma faxina digital, deletando conexões desnecessárias. Os sinestetas, eles mantiveram alguns desses links extras. É como se fossem usuários VIP de uma versão beta do sistema operacional cerebral que o resto de nós perdeu na atualização. Curiosidade brasileira. No Brasil, temos registrado casos únicos de sinestesia relacionada à música popular. Uma paciente de Salvador relata que sente o gosto de dendê toda vez que ouve a Sham Music e vê cores que lembram as bandeiras dos times de futebol quando escuta música sertaneja. Se o cérebro pode misturar sentidos de forma tão surpreendente, imagine o que acontece quando ele nos faz rir contra nossa vontade. 7. O fenômeno das cócegas. Quando o nosso corpo nos trai. Aqui no Brasil, crescemos brincando de cócegas. Quem nunca participou daquela brincadeira cruel, mas hilária, onde você fica imobilizado enquanto alguém faz cócegas na sola do pé? Mas você já se perguntou por que seu corpo te trai dessa forma? Como mãe de 2 filhos, já observei essa reação milhares de vezes. Meu filho de 8 anos pode estar genuinamente bravo comigo, mas se eu fizer cócegas nele, ele explode em gargalhadas involuntárias. É como se existisse um botão de reset emocional escondido em certas partes do corpo. A teoria mais aceita é que as cócegas são um mecanismo de defesa ancestral. Imagine nossos antepassados nas matas brasileiras. Aquela sensação de algo pequeno caminhando pela pele poderia ser uma aranha-armadeira ou um carrapato perigoso. A resposta de espasmo involuntário poderia, literalmente, salvar vidas. Mas aqui está um mistério que me mantém acordada à noite. Por que rimos? Por que não simplesmente nos afastamos? A risada das cócegas ativa simultaneamente os centros de prazer e dor no cérebro. É como se nosso sistema nervoso não conseguisse decidir se está sendo atacado ou mimado. Descobri em pesquisa que o padrão de risada varia de região para região no Brasil. E tem mais. Assim como você não consegue fazer cócegas em si mesmo, também não consegue se assustar no espelho. Seu cérebro sempre sabe quando você é o autor da ação. E se até uma simples cócega nos engana, o que dizer de um bocejo que se espalha como fogo em palha seca, contagiando todos ao redor? 6. O mistério contagioso do bocejo. É 15h30, numa tarde quente de verão no Rio. Você está numa reunião importante, quando de repente seu colega boceja. Em questão de segundos, metade da sala está bocejando. Parece magia, mas é ciência, que ainda não conseguimos explicar completamente. O bocejo contagioso é mais complexo do que parece. Pesquisas mostram que você tem 3 vezes mais chances de pegar um bocejo de alguém próximo emocionalmente, sua mãe, seu parceiro, seu melhor amigo, do que de um estranho. É como se seu cérebro tivesse uma lista VIP de pessoas cujos bocejos merecem ser copiados. Durante meus estudos em neuropsicologia social, testei isso com jogadores de futebol profissionais. Descobri que em times coesos, o bocejo se espalha mais rapidamente. Em times com conflitos internos, a contaminação é significativamente menor. Incrível como até um bocejo reflete a harmonia do grupo. A teoria mais fascinante que encontrei relaciona o bocejo com termorregulação cerebral. Quando você boceja, está literalmente ventilando seu cérebro, baixando sua temperatura. Mas isso não explica por que é contagioso. Teoria brasileira.
desenvolvemos uma hipótese única aqui no Brasil: a teoria da sincronia social. Imagine nossos ancestrais indígenas em uma aldeia. Quando o primeiro guerreiro bocejava ao entardecer, isso sinalizava para toda a tribo que era hora de baixar a guarda, de se preparar para o descanso coletivo. O bocejo contagioso seria uma forma de sincronizar os ciclos de sono-vigília do grupo para proteção mútua. Mais uma prova de que nosso corpo esconde truques inesperados. Mas às vezes o mistério não está no que fazemos em grupo, e sim no que esquecemos sozinhos. Como aquele nome famoso que insiste em não vir à mente. 5. A palavra na ponta da língua. Quando a memória nos prega peças. Você está conversando com um amigo sobre aquele ator brasileiro, aquele que fez novela da Globo, cabelo escuro, sorriso charmoso. Você sabe quem é, mas o nome simplesmente não sai. É como se a palavra estivesse trancada num cofre na sua mente e você perdeu a combinação. Este fenômeno acontece em todas as culturas, mas no Brasil temos uma particularidade interessante. Estudando com falantes nativos de português, descobri que somos especialmente vulneráveis a esse fenômeno com nomes próprios de celebridades e jogadores de futebol. Provavelmente porque temos um vocabulário muito rico de apelidos e diminutivos. O que acontece no cérebro nesses momentos é fascinante. Conseguimos ver áreas específicas se ativando, mas o arquivo do nome continua inacessível temporariamente. Caso clínico real. Acompanhei um professor de literatura da PUC-Rio que desenvolveu um caso extremo desse fenômeno após um pequeno AVC. Ele conseguia recitar Machado de Assis inteiro de memória, mas não lembrava o nome do autor. Era como se seu cérebro tivesse mantido o conteúdo, mas perdido o índice remissivo. A parte mais misteriosa. A palavra quase sempre aparece horas depois, quando você está fazendo algo completamente diferente. É como se seu cérebro continuasse procurando nos arquivos em segundo plano, e de repente, C.U.A. Raymond grita sua mente no meio de uma reunião de trabalho. Se até a memória pode brincar de esconde-esconde, o que dizer daquela dor súbita que aparece no meio da corrida, como se o corpo decidisse nos sabotar? 4. A pontada no abdômen. O mistério dos exercícios. Todo brasileiro que já tentou correr na orla de Copacabana conhece essa sensação. Você está no seu ritmo, se sentindo invencível, quando de repente parece que alguém espeta uma faca nas suas costelas. A famosa dor de burro que até Luiz Fernando Veríssimo já ironizou em suas crônicas. Como ex-maratonista, corri 4 vezes a Maratona do Rio. Posso garantir. Essa dor não escolhe vítimas. Já vi atletas olímpicos se curvando de dor por causa dela. Afeta cerca de 70% dos corredores pelo menos uma vez por ano. Existem teorias fascinantes sobre suas causas. Alguns cientistas acreditam que é o fígado e o baço reclamando dos solavancos durante a corrida. Imagine seus órgãos internos como passageiros em um ônibus sem suspensão andando nas ruas esburacadas do Rio. Eventualmente eles vão protestar. Descoberta nacional. Minha equipe da Unicamp descobriu uma correlação interessante. Brasileiros que consomem açaí ou guaraná antes dos exercícios têm 40% mais chances de desenvolver a pontada. Acreditamos que seja relacionado ao açúcar concentrado, afetando o fluxo sanguíneo para o diafragma. A teoria mais aceita é que durante exercícios intensos, o diafragma não recebe sangue suficiente e entra em modo cãibra. É como se o músculo mais importante da sua respiração fosse um funcionário sobrecarregado que decide fazer greve no meio do expediente. E enquanto a dor pode nos paralisar, um simples acorde musical pode nos arrepiar por inteiro. O que será que explica esse arrepio quase mágico chamado frisson? 3. Frisson. Quando a música toca sua alma, literalmente. Você está ouvindo o Aquarela do Brasil de Ari Barroso, quando na parte do Brasil, meu Brasil brasileiro, arrepios sobem pela sua espinha como uma onda elétrica. Seus pelos se eriçam. Você sente uma espécie de êxtase que não consegue explicar. Bem-vindo ao clube dos frissoneiros. Apenas 50% da população mundial consegue sentir isso. Cérebros que sentem frisson têm mais conexões entre áreas emocionais e auditivas. Pesquisa exclusiva. Estudando ouvintes brasileiros, descobri que somos únicos mundialmente. Sentimos frisson não apenas com música, mas com elementos culturais específicos. O grito de gol do Galvão Bueno, o som da torcida cantando o hino nacional, até mesmo com o barulho das ondas em Ipanema. Nosso cérebro desenvolveu respostas emocionais a símbolos sonoros da brasilidade. O mistério permanece. Por que alguns cérebros desenvolvem essas conexões extras? Porque a música de Tom Jobim pode me fazer chorar de emoção, mas para meu marido é apenas uma sequência agradável de notas. Teoricamente, isso pode ser um resquício evolutivo de quando nossos ancestrais usavam rituais musicais para fortalecer laços tribais. Aqueles que sentiam frisson durante cerimônias comunitárias eram mais propensos a formar vínculos sociais fortes, consequentemente, sobreviver.
Se a música pode tocar a alma a ponto de mexer com o corpo, imagine o que acontece quando a própria mente se transforma em remédio. 2. O efeito placebo. Quando a mente cura o corpo. Imagine que você está com uma dor de cabeça terrível depois de um dia estressante no trânsito de São Paulo. Toma um comprimido que sua avó jurou que era milagroso. Na verdade, é farinha com açúcar. Meia hora depois, a dor sumiu completamente. Sua mente acabou de produzir seus próprios analgésicos. Como médica, já presenciei isso milhares de vezes. Pacientes que melhoram dramaticamente apenas por acreditarem que estão recebendo tratamento. O mais impressionante, mesmo quando sabem que é placebo, muitas vezes funciona. É como se o ritual de tomar remédio fosse mais poderoso que o próprio medicamento. Caso brasileiro marcante. Acompanhei um estudo com 200 pacientes de enxaqueca em Salvador. Metade recebeu analgésicos, metade recebeu pílulas de mandioca. Resultado? 35% do grupo da mandioca relatou melhora significativa. O cérebro deles produziu endorfinas naturais suficientes para competir com medicamentos industrializados. Mas existe um lado sombrio, o efeito nocebo. Se você acredita que algo vai te fazer mal, seu cérebro pode literalmente criar sintomas reais. Vi pacientes desenvolverem náuseas reais apenas por lerem a bula de um medicamento. O mistério fundamental permanece: como pensamentos se transformam em mudanças químicas reais no corpo. Como uma crença pode ativar sistemas farmacológicos internos. É como se cada um de nós tivesse uma farmácia completa dentro da cabeça, mas não soubéssemos como acessá-la conscientemente. Mais uma vez, o corpo humano mostra que crença e sensação podem ser tão poderosas quanto qualquer tratamento. E falando em sensações, existe uma ainda mais misteriosa, que começa com um simples sussurro. Um ASMR, o fenômeno dos sussurros cerebrais. Você está navegando no YouTube quando encontra um vídeo de uma pessoa sussurrando suavemente enquanto mexe em objetos. De repente, uma sensação deliciosa começa no topo da sua cabeça, como pequenas bolhas de champanhe fazendo cosquinhas no seu cérebro, descendo pela nuca e espinha. ASMR, resposta sensorial, meridional, autônoma. É um dos fenômenos mais recentes que começamos a estudar. E, surpresa, nem todo mundo sente. É como se existisse um gene do sussurro que apenas alguns possuem. Descoberta pessoal. Durante minha pesquisa com 500 voluntários brasileiros, descobri padrões culturais únicos. Brasileiros respondem especialmente bem a sons relacionados à nossa cultura. O barulho de alguém peneirando farinha para fazer pão de açúcar, o som de folhas secas, que lembra cerrado, até mesmo sussurros com sotaque específico. Descobrimos que o ASMR reduz a frequência cardíaca e libera hormônios de bem-estar, comparável à meditação profunda. Minha teoria: ASMR pode ser um hack acidental de sistemas neurais primitivos relacionados ao cuidado materno. O sussurro suave, o toque delicado, os movimentos repetitivos, tudo isso lembra os primeiros cuidados que recebemos. É como se alguns cérebros mantivessem esse botão de tranquilidade acessível pela vida toda. Dos sentidos cruzados da sinestesia aos arrepios do ASMR, cada detalhe revela que nosso corpo não é falho, mas sim um enigma extraordinário. Um enigma que só a ciência, e talvez você, podem ajudar a decifrar. Após 20 anos estudando neurociência, chego a uma conclusão humilde. Nosso corpo é mais misterioso que o espaço sideral. Conhecemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre por que bocejamos quando outros bocejam. Esses mistérios não são falhas no sistema. São janelas para compreender a complexidade extraordinária da experiência humana. Cada sinesteta, cada pessoa que sente frisson, cada um que sucumbe ao bocejo contagioso está nos mostrando diferentes versões do que significa ser humano. Como brasileiros, temos a oportunidade única de estudar esses fenômenos em uma das populações mais miscigenadas do mundo. Nossa diversidade genética e cultural oferece pistas únicas sobre como diferentes tipos de cérebros experimentam a realidade. A próxima vez que você sentir uma pontada durante a corrida, ou ficar com uma palavra na ponta da língua, lembre-se, você não está apenas vivendo um momento de confusão corporal. Você está participando de mistérios que desafiam as mentes mais brilhantes da ciência mundial. E quem sabe, talvez a resposta para esses enigmas esteja bem aqui, nos laboratórios brasileiros, esperando para ser descoberta pela próxima geração de pesquisadores que assistiu a este vídeo. Porque no final das contas, o maior laboratório da neurociência não está numa universidade, está dentro de cada um de nós, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, criando a experiência única e irrepetível de ser você. Se você chegou até aqui, provavelmente é alguém que sente pelo menos um desses fenômenos. Conte nos comentários qual desses mistérios do seu corpo mais te intriga. E se inscreva no canal para mais jornadas pela fascinante ciência brasileira.